Então, depois que eu decidi, né, que, bom, é medicina. Daí eu conversei com essa minha amiga, né, ela falou, olha, eu tenho um conhecido, ele mora na cidade de Cochabamba, já tá estudando, tá no 4º semestre, ele vai vir aqui em Manaus, agora ele tá de férias, vai vir aqui em Manaus, e se você quiser a gente senta pra conversar, você chama os seus pais, é claro, né, então a gente sentou, ele explicou tudo, questão de documento, questão de valores, né, e documentos que teriam que ir para Brasília, documentos que teriam que ir para Bolívia. Então, tudo isso eu fiquei, nossa, é um processo muito grande. Uhum. Então, foi quando eu falei assim, Deus, será que é isso mesmo? Porque fica aquela dúvida, né? Uhum. Será que eu fico aqui em Manaus ou será que eu vou? Porque, nossa, olha essa quantidade de processo e será que vai dar certo? Outro país? Porque ele foi explicando, né? Ele foi falando, olha... tem esse custo, tem essa cultura lá. Ele foi explicando, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais da Bolívia em si, né? Então eu fiquei pensando, né? E meu pai falou, olha, se é o que você quer, coloca nas mãos de Deus. A minha mãe também falou a mesma coisa. Se é o que você quer, coloca nas mãos de Deus e as portas vão se abrir. E literalmente foi essa a minha oração, sabe? Deus, se é isso que o Senhor tem pra mim, se esse é o propósito que o Senhor tem pra mim, sabe, vai abrindo as portas, vai me mostrando, vai falando ao meu coração. E eu lembro que foi exatamente assim. A minha amiga já conhecia alguém em Brasília que podia fazer a documentação. O meu pai já tinha conseguido um conhecido na fronteira que poderia fazer a tradução e mandar para mim de volta e para minha amiga. Então, assim, as portas foram abrindo e eu entendi isso como uma resposta. E enquanto as coisas iam dando certo, eu continuei naquela. Falei, não, vou continuar na oração até eu pisar lá e depois de eu pisar lá também, mas continuei nessa pegada, entendeu? Da oração, porque eu não vou mentir, o medo era muito grande, entende? Sim. Aqui era o meu conforto, a minha família, o meu idioma, a minha cultura, sabe? Tudo tava aqui, então eu fiquei, Deus, e lá por tava favor, o sonho. me ajude. E lá tava o sonho, lá tava o objetivo, né? Tava a meta. Sim. Então, querendo ou não, eu fiquei com esse medo. E... Porque querendo ou não, é muito louco isso, porque você vai aprender uma profissão nova numa língua estrangeira. Exatamente. Né? Ou seja, é aprender duas coisas super importantes. Medicina em português já é difícil. Imagina você aprender em espanhol. Exatamente. O que você... Desculpa, mas... como que você, assim... Porque tem escolas de medicina aqui em Manaus. Sim. Qual que é o diferencial? Desculpa a pergunta, se quiser falar, não tem problema. Não. Mas falando de valores, porque aqui a gente sabe que é muito caro, Sim. né? Então, como que ela é mais acessível? Sim, lá o valor é muito mais acessível em questão da mensalidade mesmo, porque aqui no Brasil você começa pagando... 6 mil, né? Se eu não 6 mil já tá até mais, pelo que eu já vi. E assim, é aquele 6 mil, 7 mil, né? 8 mil. Pelo que eu entendi da última vez que eu soube, na Newton Lins estava 8 mil, se eu não me engano. Uau. E assim, a gente sabe que tem aquele reajuste, né? Sim, você começa pagando isso, né? Começa pagando isso. Fora livros, que são caríssimos. Fora alimentação, fora transporte. Celta por mês, galera. Fora transporte, fora... tudo, sabe? Sim. Então, assim, é só a mensalidade. Sim. Uau. E lá, eu lembro que eu comecei pagando 1.000 bolivianos. E o câmbio, na época, tava bem... Porque agora aumentou o câmbio, né? Mas tava quase 2. Então, seria a metade, entende? Tipo, R$500 exatamente, a mensalidade. Mais ou menos. R$500? Uau. 500, 700, assim, no mais, eu não lembro muito direitinho. Quando mas falou era mais metade, eu achei que era tipo assim, 4 mil, metade de 8... Não. Uau, Max. Exatamente. Vale muito a pena, então. Vale muito a pena, porque... Hermanas, comecem a falar espanhol agora, vão aprender. Como toda parada de Bolívia, tem médicos. Sim. Mas vale, realmente. Assim, pra quem quer fazer medicina, sim, vale a pena. Sim. Entende? Uau. Não, é uma diferença muito grande. E assim, hoje é óbvio que é uma realidade diferente, como eu falei. Isso foi na época que eu cheguei e o câmbio tava quase 2, né? Infelizmente agora tá 1 pra 1. E isso assim, mas ainda é muito... Mesmo assim, seria tipo R$1.000. Exatamente. Né, mensalidade. Exatamente. E isso, assim, indo pra uma universidade particular. Numa universidade teria como ainda particular. você conseguir
um vestibular para cursar. Existe a possibilidade de você cursar lá numa Pra universidade fazer- sim, pública, federal, existe. enfim. Ainda existe essa possibilidade. Existe, só que assim, é um processo também pra entrar lá, né? Você faz 6 meses do que eles chamam de propedêutico, que é um treinamento. Você vai estudar química, física, é como se fosse um vestibular, só que da faculdade, daí você faz uma prova também, e aí você entra pra essa faculdade. Entendi. Só que os brasileiros, quando chegam lá, eles não querem passar 6 meses. Eles já estão Claro. querendo. Sim, A maioria sim, já quer sim. alcançar um tempo que É foi verdade. perdido, Sim. entendeu? É verdade, sim. Então, quando chega Sim, lá, total. ninguém quer fazer 6 meses, um ano. E só voltando, quanto tempo demorou então, Max? De quando você começou da entrada nas papeladas até você ser aprovada e estar cursando? Quanto tempo demorou? Do início de todo o processo, quando você começou a coletar documentos, enviar documentos, enfim. Então, a questão. Eu saí daqui em agosto, né? Então, eu comecei essa questão dos papéis em junho, se eu não me engano. Então, foram 2 meses. Mas os papéis, na verdade, foram os papéis aqui do Brasil. Uhum. Então, eu comecei um processo que, na época, né? Agora já não é assim. Mudou. Já é muito mais fácil. Na época, eu tinha que mandar a minha documentação para Brasília. Uhum. E aí, em Brasília, iam receber uns selos, umas assinaturas e tudo mais. Daí, ia voltar para Manaus e eu ia com essa documentação para Bolívia. Uhum. Agora não é mais assim, tudo você faz lá, tem até advogado que faz isso pra você, você não precisa ter esse trabalho. É óbvio, né? Ele vai te cobrar o trabalho dele, mas pra muita gente ter que ficar indo e voltando e mexendo com papelada, tem muita gente que faz esses documentos com um advogado lá mesmo. Mas na época, o meu eu mandei pra Brasília, depois mandei pra Fronteira e da Fronteira veio pra mim. Isso foi em torno de uns 2 meses. E aí eu já levei a papelada pronta. Uhum. Então, foi em junho, eu tomei a decisão mesmo de ir para Bolívia. E em agosto eu cheguei, dia 8 de agosto eu cheguei na Bolívia. Então foram Ai, mais que ou menos emoção. 2 meses de papelada. Certo. Mas eu lembro que eu comecei a cogitar a ideia da Bolívia foi em fevereiro, fim de janeiro para fevereiro, que foi quando saiu o resultado do Enem. Do Enem. O EA, o FAN, tudo isso. Ou Então, seja, foi relativamente rápido, Max. foi relativamente rápido. Foi assim, aquela é agora ou nunca, né? Porque assim, show. eu realmente já não queria mais fazer o vestibular. Ficar entende? tentando. Ficar aqui tentando. Um ano, outro ano. Aham. Exatamente. Eu já queria começar a fazer o curso de medicina. Sim. E daí eu lembro também outra coisa, que eu acho que eu fiz um mês de espanhol. Olha, que Um legal. Assim, mas que ajudou, claro, né, com o que é básico, mas não foi muito a fundo, mas eu peguei fiz um mês de espanhol Ai, que pra ter uma legal, noção, pra não sim. chegar lá assim tão, né, Sim. nadando. Eu me amo. Só. Exatamente. Então, eu fiz um mês de espanhol, né? E daí aí me senti até mais, só pra sentir aquela, Sim. sabe, aquela Cultura, segurança. né? E pra sentir aquela segurança de chegar lá, Sim, né, e conseguir comprar um pão. pedir, né, uma água, pedir pra ir no banheiro, Aham. essas coisas assim. Sim. Que legal. Mas foi isso, foi mais ou menos uns, acho que uns 8 meses, mais ou menos, 6 meses da minha decisão, né, até ir pra Bolívia mesmo. E quanto que você gastou de documentação, Max? Então, Enfim, no geral, quanto que você gastou de documentação? a documentação, ela é tanto no início, quando você chega, né, e dá entrada na Bolívia e tudo mais, e tem uma documentação na saída também. Na entrada, a documentação da faculdade, eu acho que eu gastei mais ou menos uns... Eu não lembro assim ao certo, né? Por alto. Eu acho que eu gastei mais ou menos uns... acho que uns 3 mil reais. Certo. Documentação. Da faculdade. Assim, né? Diploma... certificado de colégio, essas coisas assim. Histórico escolar. Porque tem que traduzir tudo. Tem que traduzir tudo. Sim. Certidão de nascimento. Mas tem a documentação do país, ou seja, visto, aham. sabe? Então, Passagem. exatamente. Porque sem o visto você pode ficar quanto tempo na Bolívia? Você sabe? Sem visto na Bolívia, tá. Como Turista, por turista, você fica 30 dias. Só 30 dias? É o máximo Uau. que você pode ficar lá. Na entrada, eles te dão um papelzinho, né? Você chega,
Você preenche esse papel e você pode ficar 30 dias como turista. Uau, quem reclama dos Estados Unidos, que é 6 pouco meses, ficar 6 né? meses, toma 30 essa. dias. Uau. Você tem tipo um voucher, né? Aham. Pra você ficar lá, 30 dias. Mas se você quer ser residente, você tem até 6 meses para regular a sua documentação. Que é essa que é um pouquinho mais cara. Eu acho que eu gastei acho que foi uns 4 mil também. Assim, caro, mas é quase a mesma coisa. Porque, né? Juntando tudo de documentação, eu acho que foi uns 7 mil reais para começar. Entendi. Entendeu? E depois tem a renovação, Isso né? em Tem 2015. Isso em 2015. Hoje você acha que esse valor tá mais barato? Subiu junto com tudo que subiu? O que você acha? Eu acho que tá, assim, não tenho certeza, né? Aham. Mas eu acho que subiu sim esse valor porque, como eu falei, né? O câmbio já não tá mais a mesma coisa. Na Sim. época que eu cheguei era 2,5, se eu não me engano. Tava top. Top. Agora tá 1 para 1, Aham. quase praticamente. 1,21. Quando eu saí de lá tava 1,21, 1,25. Então, Entendi. assim, já tá... Mas, como eu falei, né? Comparando com o Brasil, Sim, ainda, sim, ainda não, vale É a uma pena. mensalidade aqui, na Faculdade de Medicina aqui, né? Ainda vale a pena. Sim. E aí teve a questão da moradia também, porque quando eu cheguei lá, alugar apartamento, comprar alguns móveis, porque assim, lá você tem a opção de apartamento mobiliado e você tem a opção de apartamento em que você vai mobiliar, né? E quando eu cheguei lá, era um apartamento semi-mobiliado, tinha algumas coisinhas. Então daí eu fui comprando, aí mais investimento, né? Sim. Mais dinheiro, gasta mais. E era próximo da universidade? Era próximo da universidade. Acho que eram uns 20 minutos, mais ou menos, 15, 20 minutos da universidade. A pé? Ou não? Ou 15, 20 minutos de carro? Não, de carro. Ah, de carro. De carro. Entendi. Sim. Era de carro. E de transporte, né? Que lá o nome do transporte é TRUF. E não Trufe? E não é Olha. e não é como os nossos ônibus grandes assim, né? Geralmente são, eu não sei se vocês já viram uns coloridos. Os A grandes gente são viu no os Panamá. coloridos. Ah, os... Como A que eles gente viu no chamam? Panamá, eu esqueci o Não sei o nome. que lá, de fogo, como que é? Ai, não sei, mas É quase que um palavrão o nome, não era? É, o nome grande, mas era esses caminhões e todos Todos- coloridos. exatamente. Tipo carnaval, assim, com luzinha e tudo, assim. Nesse estilo é o mais grande de Aham. transporte público que tem lá. Depois é como se fosse essas vans. Aham. Não ok. tem ônibus assim grande Entendi. como o nosso, não Olha. tem. Ou é esses Mas é grandes... tipo legalizado ou você percebe que é meio improvisado, assim? Não, É tipo de uma companhia, igual tem aqui os ônibus, ou não? Você vê que é um negócio meio... O cara tem um ônibus, vai lá e faz o transporte. não, é legalizado. legalizado. É legalizado. Entendi. Todos eles têm uma letrinha, né? E cada um ok. tem o seu terminal, tem a sua legal. empresa. Só que eles são coloridos e alguns são pequenos, né? Aham. Alguns são carro mesmo, esses carros Olha. que... Carro normal, entendeu? Aham. Só que Kombi. baixinho. Não, é tipo... Carro, normal. Carro, normal. Aham. Literalmente um carro. Eu não sei o nome de um carro, mas assim, que seja mais ou Celta. menos no estilo. Não, é aqueles carros que, tipo, são Tipo 6 van, lugares. assim. Ah, tipo uma minivan, carro assim. Então, é até mais pequeno, pastor. Eu não sei Caraca. falar. Mas é tipo, tem os grandes que eu falei, né? Que são Aham. todos coloridos. Sim. Tem o que é no estilo van, Aham. que né, cabe acho que 12 pessoas mais ou menos. Aham. E tem esses que são como carros mesmo. Entendi. Entendeu? Que são 6 lugares atrás, o do motorista e 2 aqui, assim. Ainda vai 2 assim, apertadinho. Aham. É assim. Entendi. Olha, gente. É desse E quanto jeito que o é transporte. E é considerado tipo como ônibus, não é considerado como Uber, por exemplo, esse que você falou que parece um carro. Não, é transporte, transporte público. É como público. se fosse um ônibus. Quanto que é, Max, Uau. o transporte público lá? 2 bolivianos. R$1. Consideremos que tá 1 para 1. Diablo Rojos, é isso aí, lembra? Lembro. É esse nome que chamavam lá ou não? Não, lá é trufe. Trufe, Trufe. entendi. Olha, No eu quero. Panamá é Diablo Rojos. É o trufe. Trufe é mais legal. É porque diabo rojo, né? Assim, não tem uma... Pesado, né? Mas é isso mesmo. Eu lembro que alguém já tinha comentado que tinha esse nome, né? Aham. Diablo rojo. É. Mas lá na Bolívia não, é o trufe. E é o tipo de transporte que tem, assim. Então todo mundo vai... É uma das coisas que você tem que aprender, assim. Vai todo mundo juntinho, assim. Não tem a possibilidade de você Calombando. ir separado. À vontade. De você ir à Aham. vontade. Vai todo mundo juntinho. Certo. É o estilo de transporte que tem lá.
Olha. E essa foi uma das coisas, assim, mais... Difíceis. Aham. Entende? Porque querendo ou Sim. não... eu andava de ônibus, mas... Era melhor. Era assim, separadinho, né? Daquela distância. Sim. Tô entendendo, Max. O transporte lá é o mesmo, mais ou menos o mesmo valor daqui? Sem conversão, assim? Não. Quanto que é o ônibus, a passagem lá, Max? Não, a passagem, como eu falei, né? São 2 bolivianos, que é R$1. R$1. Ou seja, ainda assim, mesmo sendo 2 bolivianos, é quase a metade do que é daqui. Exatamente. Entendi. E respondendo eu não vou olhar pra lá. Aham. Respondendo a pergunta da pastora, né? Tem Uber, tem táxi, mas o Uber é mais a questão do aplicativo mesmo lá. Porque o preço é o mesmo. Entendi. Entende? E às vezes é o que eu tava comentando com a minha mãe, né? Ela falou, nossa, mas é praticamente um valor certo, né? Da minha casa até o centro, por exemplo. 20 bolivianos. E qualquer táxi vai me cobrar. Se eu for, vamos supor, se eu for num aplicativo, a diferença vai ser de 1 boliviano. Entende? Mas entendi. o preço é o Quase que mesmo. E é tabelado pela assim. quantidade de Olha. pessoas também. Lá depende da quantidade de pessoas. Por exemplo, eu sozinha pagaria 12 bolivianos. Mas como era eu, minha mãe, meu pai e minha tia, 20 bolivianos. Entende? Tem essa questão também de Aqui, como mudar. o táxi é muito mais caro que o Uber, acabou que o Uber 99 se deu muito bem aqui, né? No Brasil. Exatamente. Assim, no aplicativo, a única... eu vejo até como uma... Não, é uma vantagem porque ali você pode ver o carro, você pode escolher. Mas assim, lá na Bolívia existem muitos carros antigos. Carros antigos demais, assim, que é tipo... Tão antigos que às vezes a gente considera caindo aos pedaços mesmo. E Uau. funciona. Olha. E todo mundo usa. E até eu, tipo assim, já tava acostumada. Aí minha tia chegou, nossa, mas esse carro, né, tá diferente, né? A gente vai nesse mesmo, mas assim... O importante era me deixar lá. O importante era me deixar no lugar, entendeu? Entendi. Mas é esse o valor do transporte. Eu acho mais barato que aqui no Brasil. Sim, sim. Com certeza, entendeu? Só que tem essa questão, como eu falei, né? Da quantidade de pessoas que vai... E a distância também. A distância a gente sabe que muda, né? Vai ficando caro. Quanto mais distante, mais caro. Mas eu não acho assim. Acho que o táxi mais caro que eu já paguei na Bolívia foi 40 bolivianos. Entendi. Olha. Então, Até assim, aí. o transporte público lá funciona. Funciona. Legal. Funciona. Não é como na América, por exemplo, que você é quase que obrigado a ter Não, um não carro dá. porque não tem transporte público. Você... Só se for, tipo, na Nova York, aí tem aqueles metrôs, isso, né? Mas... Exatamente. E outra questão é, tipo, todo mundo paga. Velhinho, idoso, porque aqui no Brasil não eu tem- sei não- que não tem- entra pela Minha sogra outra não porta. paga. Minha Exatamente. sogra não paga, ela tem Não, um lá todo mundo paga. Nem Tá chamando sua sogra de... Não, ela é super conservada. De idosa. Inclusive, uma Fez vez aniversário ontem, inclusive. Cadê? Ela tá aí? Ela tá aí? Parabéns, minha mãe. Cumpleaños feliz! Deseamos a ti. Ai, eu não sabia essa parte. Mas- A minha sogra, desculpa te interromper, quando a gente foi na entrada de metrô, né, lá em São Paulo, ela passou, né, ela colocou, e o cara, tipo assim, ficou chateado com ela, porque ela não tinha cara de mais de 60 anos. Eu acho que é 65, né? Eu acho que agora parece que subiu. Era 60 e virou 65. Mas ela já tá com 67? Não vamos falar a idade da minha mãe. Tá tudo certo. Desculpa, sogra. Mas assim, ela realmente não parece a idade que ela tem. É. Eu queria falar isso. Em rede nacional. Mas é isso, então todo mundo Sim. paga transporte. Sim. Idosos, todo mundo que entra, criança, Passou, é a passa. mesma, o mesmo valor para todo mundo. Entendi. Eu acredito que só o idoso muda. Certo. 2 bolivianos, né? Então fica 1 boliviano. Mas Pra paga, quem é né? idoso. Mas Ah, paga, não entendi. deixa de pagar. Entendi. Né? O que pra mim também pareceu um pouco diferente, porque Aham. aqui no Brasil a gente sabe que o idoso vai lá na frente, né? Vai Sim, sentadinho, sim. não passa. Aqui no Brasil, as pessoas não têm noção do como o brasileiro é gentil com... O deficiente, com o... Com Assim, deficiente, sinceramente, eu acho que poderia ser mais. Mas com idoso, com gestante, com lactante. com lactante, com bebê de colo. Na América... Cara, é nos Estados tratado Unidos é igual. também tudo igual. A gente ia nos mercados, Walmart, assim e tal.
tinha muito idoso trabalhando nos mercados, assim. Não tinha fila preferencial, não tinha. E Não lá tem, é, pra do ninguém. lá é do mesmo jeito. Você vai no mercado, você vai nas feiras, né? Idoso, criança, todo mundo trabalhando. Igual. E Entendi. trabalhando, né? Aham. Assim, e aquele trabalho pesado, assim. Você vai na feira, você vê um idoso carregando Sim. um saco de Uau. batata, assim, nas Aham. costas, entendeu? E você Sim. fica pensando, nossa, eu aqui, né? Aham. Reclamando Uau. da minha dorzinha na costa. E Aham. ali, mulher... E lá, você vê, tipo assim, esse trabalho pesado, você vê mulheres também. Aham. É muito comum você ver mulheres carregando Sim. coisas super pesadas, quilos Aham, mesmo, aham. assim, entendeu? Geralmente o homem, ele tá mais no campo, que eles chamam, né? Tipo, no interior, nas lavouras e tal. Mas a mulher mesmo, ela tá ali na feira e tá naquele trabalho braçal mesmo, como se, sabe? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Mas a gente sabe que é uma necessidade que eles têm, né? Mas é comum você ver criança, jovem, mulheres trabalhando. Uau, uau, Lá é muito comum você ver isso. uau. Entendi. E moradia, Max, é mais ou menos o mesmo valor daqui? Que você... Então, lá a a moradia... equivalência, né, de um apartamento, sei lá, de 2 dormitórios com o preço daqui de um apartamento Então, de 2 dormitórios. lá, né? Aqui eu não tenho muita ideia. Mas lá, por exemplo, lá, primeiro que o aluguel é em dólar. Nenhum aluguel vai ser em bolivianos. Apesar de que Mas depois... porque você é estrangeira ou não? Não, É isso é no normal, geral. é comum lá. É comum. Olha, Uau, É comum. E só pra aluguel Não, ou pra tem algumas vendas, outras coisas? Carros Uau. em dólar, Uau. aluguéis, compra de imóveis é em dólar. nossa. Alguns eletrodomésticos também são em dólar. Mas como Mas no assim- Panamá, né? No Panamá tem muita Querendo, coisa em dólar, é. Mas assim, como a quantidade de brasileiros é grande e o brasileiro logo, pelo que eu ouvi, né? O brasileiro logo no início não falava assim, nossa, mas pagar em dólar, mais difícil e tal. E então acaba que, tipo assim, o valor é em dólar, vamos supor, $230. Mas ele deixa eu pagar em bolivianos. Ele só Entendi. faz a conversão. Entendi. É entendeu? Mas baseado ele em dólar, É mas... baseado em dólar. Ah, E lá entendi. o dólar é 6,7 mais ou menos. Aham. É lá em cima. Então, ou seja, já sobe Aham, bastante sim. o aluguel, né? E quanto que saía mais ou menos o aluguel do seu apartamento? Você dividia lá, Max? Não, eu morava sozinha. Eu comecei dividindo, né, com 3 amigas, mas agora, como elas estavam um semestre a mais que eu, elas foram antes, né? Então, eu passei a morar sozinha agora. Nos 2 últimos anos, eu morei sozinha e eu pagava $230, que eram mais ou menos 1.600 bolivianos. Entendi. E o apartamento era mobiliado, né? Tinha geladeira, fogão, cama, colchão. Legal. Agora, sim, os outros, por exemplo, é o básico que tem, Sim. entendeu? Sim. E é esse preço. Agora, claro, se você quer um apartamento mais mobiliado, mais completo, daí já é mais Sim, caro. sim, Uns $300, 350, um Entendi. quarto. Apenas um Aham, quarto. aham. Aí, como eu dividi... Quando eu morava com as minhas amigas, a gente dividia um apartamento de $500 numa zona que era muito boa lá, mais tranquila, bem localizada, perto de shopping, perto das faculdades. Legal. Então, assim, saía mais barato, né? Dividir lá na Bolívia é a chave, porque quando você mora sozinho, vai aumentar Sim, tudo, sim, entende? sim. Então, quando eu morava com as meninas, era muito mais fácil a questão de custo, né? E o apartamento, assim, com tudo. TV, cama, colchão, geladeira, micro-ondas, fogão, máquina de lavar, que são os principais, né? Sim, sim. São os principais. Então, é mais ou menos esse o preço, né? Se você quer morar sozinho, é de $200 a $300, 350, assim, para encontrar um apartamento numa zona boa e todo mobiliado. Entendi. Mas se você tem alguém, se você vai dividir com alguém, você fica muito mais fácil, né? Na questão de dividir aluguel Sim. e preço, questão de custo, né? A alimentação do mesmo jeito.
Se você vai dividir com alguém, é muito mais fácil, né, do que... E vocês cozinhavam, tipo, rodízio, assim, de quem vai fazer o almoço e tal? Exatamente. E legal. compensa muito mais você fazer a sua comida do que você comer fora, né? Sim, total. Sim. Lá tem restaurantes brasileiros que fazem, inclusive, mensalmente, né? Mensalmente, tantos almoços, faz aquele desconto, aquele preço e tal. Sim. Mas mesmo assim, não compensa. compensa. Barato, É muito melhor você fazer a sua comida. Então, era aquele rancho do mês, né, para as 4, e tinha assim o rodízio, né, de cada, tanto de limpar a casa, de que fazer legal. comida, Sim. tinha lá o nomezinho de cada uma, ou então a gente ia se dividir entre a gente, né, às vezes de dupla. Não, eu com a Brenda limpa essa semana, eu com a Vitória, eu com a Paula. Então a gente fazia assim para aliviar, né, até porque a gente tinha aquela semana de prova que realmente ficava pesado. Então a gente até deixava um pouco. Não, realmente a gente tem que dividir, porque senão vai ficar pesado. Então tinha assim essa divisão. E todas faziam medicina? Todas faziam medicina. Ai, que legal. Acho que 100% dos brasileiros que estão lá Estão fazendo medicina. Uau. Estão fazendo medicina. Legal.